A pergunta aqui é como lidar com pessoas difíceis. Antes de entrarmos na pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Como você quer que exploremos isso aqui com você? Há duas formas para fazermos isso. A primeira é desta forma bem comum, bem tradicional, através de alguma técnica, através de algum sistema, através de alguma habilidade de relações humanas. Nós podemos nos aproximar desse assunto e tentar descobrir a melhor forma de lidar com esta situação. Eu posso lidar com você da melhor forma possível, fazendo ajustes, aplicando técnica de relações humanas. Então, nós podemos investigar isso desta forma, que, a meu ver, é a forma comum e, naturalmente, a mais superficial que existe. Há muitos terapeutas, há muitos especialistas, coaching, explicando e mostrando como realizar isso. Ou podemos ter uma abordagem aqui nova no que diz respeito a isso. E é o que nós pretendemos fazer com você. Trazer para você algo novo no que diz respeito a este assunto. Queremos superficialmente aprender a lidar com isso ou queremos, com verdade, aprender a lidar com esse assunto? Então a pergunta é como lidar com pessoas difíceis? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, quem são essas pessoas difíceis com as quais você tem que lidar? Reparem como a nossa visão é muito pessoal, particular e, portanto, carregada de conceitos já pré-estabelecidos em nós e, portanto, de preconceitos. São só conceitos pré-estabelecidos. Primeiro, nós não sabemos quem nós somos e acreditamos saber quem o outro é. Primeiro, deixa eu mudar um pouco essa pergunta. A pergunta é como lidar com pessoas difíceis? Deixa eu alterar essa pergunta e eu quero mudar isso. Eu quero perguntar: como é você lidando com você mesma, com você mesmo? Você é uma pessoa fácil de lidar consigo mesma? Você será uma pessoa fácil para lidar com o outro? Você é uma pessoa fácil de lidar para o outro? Será que é fácil lidar com você? Repare, você tem uma dificuldade que é a dificuldade de não saber lidar com o outro, mas você sabe lidar com você mesma, com você mesmo? E você tem certeza que o outro realmente sabe lidar com você? Compreendam isso, a dificuldade aqui reside nesta básica ilusão. A ilusão de que você sabe quem você é. A ilusão de que você sabe quem o outro é. A ilusão de que você vê dificuldades em lidar com ele ou ela e que não tem qualquer dificuldade em lidar consigo mesma. Isso é algo completamente falso. O que nós precisamos descobrir juntos, quando investigamos a natureza de nossas relações, é perceber que nossas relações, elas estão sempre ajustadas a um modelo de negociação entre pessoas. E pessoas é que precisam ser investigadas. Não a pessoa que ela é, mas a pessoa. A compreensão da pessoa que eu sou é a compreensão da pessoa que ela ou ele é.
Enquanto não tivermos uma compreensão do que a pessoa representa, que é esse mim, esse eu, esse ego aqui, enquanto não houver essa compreensão, o que podemos ter numa relação são ajustes entre egos, o meu ego e o ego dele. Na verdade, estamos lidando com o mesmo ego, com o mesmo modelo. A particularidade é só uma particularidade de condicionamento de corpo, mente. Esse condicionamento particular, singular, único em cada um, é o que nós chamamos de pessoa. Essa pessoa é o ego. Se não compreendo quem eu sou, não sei quem o outro é. Reparem como é importante esse assunto. Nós estamos numa convivência há 10 anos com alguém, há 20 anos numa relação, mas nós não conhecemos o outro, porque nós não nos conhecemos. Na verdade, nós conhecemos o outro a partir de imagens que fazemos sobre quem ele é, sobre quem ela é, porque temos imagens sobre quem também nós somos. Assim, a verdade das relações humanas se assentam em imagens. Eu te amo. Não sabemos o que é o amor. Eu te odeio. Não sabemos o que é o ódio. Eu gosto de você. Não sei o que é esse gostar de você. Eu não gosto dele. Eu não sei o que é esse não gostar dele. Compreendam isso? Eu não gosto de mim. Não sei o que é isso. Eu me amo. Não sei o que é isso. Tudo que tenho são um conjunto de imagens, memórias, lembranças. Essas memórias, lembranças gostam e não gostam. Elas amam e elas odeiam. Assim são nossas relações humanas. Podemos descobrir uma vida livre do ego e, portanto, da pessoa. Então, pela primeira vez, teremos uma relação com o outro sem a ilusão de alguém lá e alguém aqui, desse gostar e desse não gostar. Aqui nesse canal estamos trabalhando com você, assim como encontros online que ocorrem nos finais de semana. É um final de semana inteiro onde exploramos, investigamos a verdade daquilo que somos, para termos uma ciência da realidade de Deus. Isso é o despertar da consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual. Esses encontros ocorrem nos finais de semana aqui. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para trabalhar isso. Todo o nosso trabalho aqui consiste em tomarmos ciência da verdade daquilo que somos, em tomarmos ciência da realidade do amor, da liberdade, da felicidade, de ser em nossas relações. Isso é o despertar da consciência, isso é o florescer do amor. Onde encontrar o amor? Onde encontrar a felicidade? Onde encontrar a paz? Queremos resposta para essas perguntas. Mas elas não estão separadas daquilo que eu sou. Elas são descobertas quando há uma compreensão da verdade sobre quem sou eu. Nosso trabalho consiste em ver a verdade daquilo que nós somos e realizar a verdade de Deus. Então, como lidar com pessoas difíceis? Não há pessoas difíceis quando você não carrega este centro pessoal. A pessoa que é você, como você sente ser, como você se vê, é esta pessoa que tem dificuldade em lidar
com pessoas. É uma dificuldade entre o ego. Então, os egos é o ego com a dificuldade de lidar com ele mesmo. Se você tem dificuldade em lidar consigo mesmo, tem dificuldade de lidar com o outro. Pensamento em nós é um movimento inquieto, tagarela, persuasivo, dissuasivo, que cria conflitos, contradições, é carregado de medo, de projeções, de situações desagradáveis para mim, para esse eu, para essa pessoa que sou, que acredito ser. Então não tenho facilidade nenhuma em lidar com aquilo que eu sou, porque não compreendo a verdade sobre esse mim, sobre esse eu. Então, como posso ter facilidade em lidar com o outro? Posso, no máximo, através de uma técnica, de uma habilidade de relações humanas, me ajustar ao modelo dele, ao modelo dela. Mas quem é que está nesse ajustamento, se não o próprio eu, o próprio ego? É um ajustamento entre egos, é um ajustamento no ego. Tudo bem? A verdade do seu ser é a verdade do amor. Não conhecemos isso. Então, numa relação profissional, numa relação entre amigos, numa relação também mais íntima, num casamento, não há amor? Como ser feliz no amor? É uma outra pergunta. Como podemos ser felizes no amor se não compreendemos o que significa a relação com ele ou com ela? Livre do ego, do eu, aqui. A beleza do despertar da consciência é que, quando há o florescer desta real consciência, esta consciência do eu, esta consciência egóica, esta consciência da pessoa desaparece. Algo fica, mas não é mais a pessoa, não é mais o eu, o mim, o ego. É a inteligência, é este ser, é este amor, é esta liberdade. Então o ser humano quer descobrir o que é ser feliz na relação, ser feliz no amor. Não sabemos o que é o amor, não sabemos o que são as relações e não sabemos o que é ser. Nossa proposta aqui é lhe mostrar o que é ser, a verdade das relações e a beleza do amor. Isso está presente quando Deus se revela, quando a verdade do seu ser floresce. A expressão aqui, a colocação aqui, a forma de colocar isso aqui pode soar muito, muito estranha. Mas é exatamente assim. Nós vivemos na ignorância a respeito de quem somos. Então não há verdade em ser. Então não há verdade nas relações. Então não temos a presença do amor. Porque este centro, que é o eu, o ego, nesse auto-interesse, tudo que ele pode fazer, interessado sempre nele próprio, é nesta relação se ajustar para ganhar alguma coisa, para obter alguma coisa, para extrair alguma coisa da relação. É assim que tem se situado nossas vidas. Então não existe o amor, porque não há essa rendição, essa entrega, essa cumplicidade na relação. É só autocentramento, é só autointeresse. O marido está interessado nele próprio, a esposa está interessada nela mesma,
E os filhos, cada um está interessado, cada um neles próprios. É assim que o ego, o eu, se move, neste autocentramento, nesta ação egocêntrica, neste comportamento de relação egocêntrica. Aqui, quando falamos com você da importância de compreender a nós mesmos, de estudar a nós mesmos, desta verdade do autoconhecimento, estamos falando da compreensão do descarte deste mim, deste eu, deste ego. Não se trata de um eu, de um ego que se ajusta. Eu quero repassar um pouco mais isso aqui. Se ajusta a um padrão de relação por puro autointeresse, por esse interesse egocêntrico, simplesmente por isso, ele tenta se ajustar, aprendendo a lidar com o outro, o que pode ser uma pura tendência ou inclinação de manipulação, de impor ao outro o que, na verdade, ele sutilmente espera ou deseja do outro. Percebem? O nosso trabalho aqui, quando tratamos do autoconhecimento, estamos falando do fim do eu, do fim do ego, do reconhecimento da liberdade de Deus presente na relação. Assim, nossa ênfase aqui se encontra em despertar este ser que somos. Isso é o fim da separação entre eu e ele. Então, quando não existe mais essa dualidade, porque o ego não está, o outro é este ser que eu sou, isso é a presença do amor, porque isso não está presente, nossas relações, inclusive as relações mais íntimas, estão cheias de conflitos, de problemas. O que eu faço da minha esposa e ela tem de mim são imagens. Eu gosto do tratamento que recebo enquanto estou recebendo. Se isso altera, se isso muda, eu me desgosto disso e penso em separação. Então, esse amor presente nas relações mais íntimas são acordos entre pessoas. Repito, pessoa é sinônimo de identidade separada, de ego-identidade. O amor é desconhecido para o ego. Tudo que o ego tem, tudo que o ego vivencia são sensações. Algumas são agradáveis e ele quer manter, as desagradáveis ele quer se livrar. Então, em nossas relações, há sempre o peso do ciúme, do despeito, da inveja. Eu te amo enquanto você me ama. Tudo isso são acordos. Não é amor, nada disso. Não há amor nisso. Precisamos investigar tudo isso, tomar ciência da verdade daquilo que somos e realizar a verdade de Deus. Então, juntos, tomar ciência disso, tendo a revelação da ilusão do que este eu representa, esse eu que é um conjunto de imagens que tenho dele e que ele tem de mim, e que nessa relação está tendo dificuldade, porque são relações só entre imagens. Eu não posso contar que o outro me compreenda, me aceite, aprenda a lidar comigo, mas posso compreender esse movimento interno deste centro, que é o eu, o ego, aqui, e me desfazer dele, e me livrar dele, em razão do florescer dessa inteligência, desta consciência, desta verdade, do autoconhecimento. Quando há a ciência da verdade da meditação, isso ocorre de uma forma muito natural. Então, minha relação com o outro, minha relação com a vida,
é uma relação completa, íntima, real, verdadeira, porque há uma profunda relação de amor aqui, de paz, em mim mesmo, porque esse mim mesmo não é mais um elemento que se separa, que se divide, que entra em conflito. Esse mim não é mais esse mim. Algo novo está presente, é algo desconhecido, inominável, indescritível, que é a presença deste ser, que é a presença de Deus. Então, esse é o nosso propósito aqui com você, dentro desses encontros online que ocorrem também nos finais de semana, onde trabalhamos com você perguntas e respostas, aprofundamos isso juntos. Aqui, repito, na descrição do vídeo tem o nosso link do WhatsApp para você participar desses encontros nos finais de semana. É algo realmente maior do que um vídeo como esse. Há algo presente nesses encontros que nós não temos em um vídeo como esse. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir faz sentido para você, deixe aqui, né, no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu, esse ego é o falso centro. Essa é uma expressão muito usada pelo Osho. Esse falso centro é o eu. Nossa vida está segura nessa ilusão